Sabe aquele dia depois de 7 entrevistas incríveis, cada descoberta, cada evolução no diálogo, nós vamos descobrindo grandes insights. O meu convidado de hoje, além de ser um grande profissional, é um ser humano gigante. Gigante na sua generosidade, gigante em tudo aquilo que se propõe a fazer. Nós vamos conhecer um pouquinho mais a história do André Trita. Trita, que carinho, que prazer poder te receber aqui. Primeiro, prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Como eu te disse, parabéns pelo projeto, sensacional. Dar voz para os CISOs, dar voz para mostrar para o mercado a importância. Me sinto muito lisonjeado de estar aqui representando. E vamos lá fazer um papo bem legal, trocar bastante, porque acho que é muito justo, muito legal com a nossa comunidade, com as nossas empresas, com o dia a dia, né? Rita, olha, somos nós que agradecemos. Fomos maravilhosamente bem recebidos com a nossa ideia, né, de criar esse programa Por Trás da TI para CISOs, né, e a comunidade merece. Com certeza. Principalmente os seres humanos que estão por trás de todas essas histórias. Sim. E é esse ponto, Trita, que eu queria desenvolver com você, dando vários passos lá para trás, lembrando da infância, da família, dos pais, daquilo que de fato é a nossa base que diz muito o que somos hoje. Com certeza. Vamos relembrar um pouco desse tempo, Trita? Com certeza. E aí? Bom, vamos lá. Falar um pouco da infância é muito prazeroso, graças a Deus. Eu acho que eu posso dizer que eu tive uma infância bem tranquila, no sentido de ser criança. Eu acho que eu olho de vez em quando para minhas filhas e vejo o quão mágico é você se preocupar com o seu mundinho, tá ali concentrado nos momentos que você guarda com carinho dos avós, que você guarda muitas vezes quando sua mãe e seu pai estavam ali. Parece muito mágico assim, mas uma criança, quando um adulto senta no chão e brinca com ela, traz algo diferente, né? Tá me dando atenção e eu acho que a gente, infelizmente, quando adulto, deixa muito isso de lado. Todos nós temos vontade em vários momentos de sentar e voltar a ser criança. E eu, graças a Deus, tive uma infância boa, né? Tive oportunidade de ter a minha irmã perto de mim, de brincar e de lembrar de momentos de realmente criança, jogar bola, carrinho de rolemã, né, andar de skate, que são coisas hoje que eu vejo que, infelizmente, a gente só fala em videogame, a gente só fala em computador, a gente só fala em rede social. Você vê os adolescentes hoje conversando uns com os outros e eles estão na mesa, todos sentados, trocando mensagem pela rede social. É algo muito engraçado, né? É muito engraçado. Então, eu guardo essa época da minha vida, assim, tenho uma lembrança muito boa de brincar na rua e não ter a preocupação do que é o que você vive hoje. Então, eu acho que foi uma época da minha vida que me guarda, assim, traz muita base. Formação, caráter, princípio, eu acho que ela vem desde a infância. É verdade. Trita, só lembrando, né? Nós somos de uma geração que não tinha smartphone, internet não existia na nossa época de criança, Exato. Né? A televisão era algo hiper inovador, principalmente as coloridas, né? Só lembrando o pessoal um pouquinho para contextualizar. Com certeza. Trita, quando foi o primeiro contato com o computador? É bem legal essa história, Renato. Eu tive contato com o computador mais ou menos com uns 13 para os 14 anos. Eu tinha interesse, já olhava com um olho diferente e foi bem bacana que muito em cima do que eu acredito, que a melhor maneira de você ter acesso à informação é aprendendo. Eu fui fazer um cursinho de computadores na época, uma escola famosa na época de computadores. Cheguei lá e aí fui conhecer o DOS, fui conhecer o WordStar e aquilo me encantou. Mas me encantou muito no sentido de falar assim, poxa, me acendeu uma luz. Eu já achava que gostava, mas aos primeiros dias eu falei, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Olha só. É muito engraçado, porque nós, graças a Deus, né, que tivemos a oportunidade de ver, a gente viu a internet começando, né? Hoje, a facilidade que você tem comparado ao passado é impressionante. Mas naquele momento, aquilo me encantou. E foi muito bacana que eu tive a oportunidade nesse mesmo local, onde eu estava ali ministrando o dia a dia, né? Eu, de aluno, muito jovem, já me deu uma aptidão e de repente
todo mundo passa na vida, né? O estagiário, comecei devagarzinho. E engraçado que no mesmo ambiente que eu entrei como aluno, 2 anos depois, eu era o que chamava-se de instrutor. E comecei a dar aula. E a aula para mim foi muito fantástico, porque eu tive a oportunidade de ter acesso todo dia. Dei aula depois durante muitos anos, mais de 10 anos. E me guardo uma lembrança assim, enorme, assim. Comparado, né, ao que é o computador hoje, acho que é muito fantástico. Ô Trita, você sabe que às vezes eu sou questionado pelas pessoas, falam assim, pô, vocês de TI são muito estranhos. Vocês falam de um jeito da tecnologia, parece que é um negócio assim, pô, mas é tudo isso mesmo, a TI, assim, aí eu paro e penso assim, poxa, é tudo isso, né? Eu vim da roça, Trita, com 17 anos, a minha realidade era atividades da roça, de fazenda, de agricultura, de trabalho manual, de Sim. pesado, né? E 6 meses depois, em São Paulo, eu experimentei TI e foi exatamente como você falou, uma paixão. Isso. Eu virei e disse assim, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Exatamente. Né? É uma questão de paixão, é uma questão de se identificar, né, Trita? É estranho até responder e explicar o que é a nossa profissão, né, Trita? Exatamente, e na família às vezes não entende, né, é uma profissão muito gratificante, mas ao mesmo tempo as pessoas sabem o quanto que qualquer profissional de tecnologia, e aí trazendo um pouco para o lado de cyber, quanto que trabalha. Estava conversando há pouco, né, crise na madrugada, independente da posição que você passa, eu acho que a transição e o desafio também, ele vem embutido. Porque a tecnologia, por si só, ela é muito desafiadora. O ponto é o ambiente de negócio, o relacionamento, o entendimento do cenário, aonde você se posiciona. Eu acho que são atributos que você vai ganhando casca. Né? O tempo vai trazendo isso. Né? Muito legal. Trita, quem olha hoje, né, o resultado desse trilhar, né, não consegue talvez imaginar como foi durante Exatamente. a jornada, né? E queria te perguntar, como que foi o início da sua jornada no que tange ao trabalho, né? Então assim, pô, é isso que eu quero fazer, os estudos, e aí começa aquele trabalho de uma qualificação profissional, uma graduação, como que foi esse momento ali do início? Legal, e obrigado por perguntar, eu acho que o início da jornada forma muito nós como somos, né? Sim. Eu, quando jovem, tive acesso, como eu comentei, ministrando aula e me apaixonei. Né? Falei, bom, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. E naquele momento eu falei, bom, o próximo passo, entendi a amplitude, o tamanho do que era a área, né? Quando você é jovem, você ainda não sabe se você quer ser programador, se você quer ser desenvolvedor, se você quer ser um administrador de rede, se você quer ser analista. A gente começa por baixo. Todos nós tivemos a oportunidade de começar por baixo. Sim. Ninguém nasce numa posição executiva. E eu falei, bom, a melhor forma de identificar isso é fazendo uma universidade. Bom técnico de sou formado em ciência da computação. Ciência da computação. Então, um curso, né, que aí trouxe várias habilidades. A gente sabe que hoje a universidade ela é essencial na formação de qualquer pessoa. E foi engraçado que no início da minha carreira, além de dar aula, eu consegui conciliar as coisas. Então, comecei de baixo, como todo mundo. Então, comecei no que a gente chama de field hoje, mas na época era técnico de suporte. Isso. Então, comecei fazendo manutenção de computadores, depois fazia o atendimento em campo, passei muitas madrugadas sem dormir, né? E aí vai subindo, passa um momento, de repente, opa, surge uma oportunidade, pô, ninguém quer ser administrador de rede. E eu acho que a área de TI ela é muito prazerosa por causa disso. Ela abre muitas oportunidades. Pô, tem uma oportunidade aqui de ser administrador de rede. Ah, ninguém quer. Eu quero. Daqui. E aí, pô, mais um skill, habilidade. Pô, tem uma oportunidade aqui de fazer um programinha, desenvolver. Quem quer? Ah, eu quero. Daqui. E eu acho que a gente começa a fazer a jornada da carreira aos poucos. Então, eu comecei de baixo, né? Fiz muito atendimento chamado, sempre olhando para frente, entendendo por onde esses valores tinham que passar, e eu olho para trás assim, dá uma saudade, né? Porque você lembra com carinho da construção que você fez, né? E as amizades e as conexões iniciando com pessoas que a gente leva no coração até os tempos de hoje, grandes parceiros, né?
É muito legal. Ô Trita, você trouxe uma referência que eu acho que é importante, né? O mundo de cyber, ele nasceu, obviamente, junto com a tecnologia como um todo, os microcomputadores, a vinda da internet, mas cyber sempre foi uma atividade dentro de uma competência das pessoas de rede, de Total. infra, né? E a partir daí começa-se a ter uma história, né, um pouco mais descolada de cyber. Eu queria que você falasse um pouco como que foi no seu caso, quando foi o momento que houve esse descolamento da sua carreira e você começa a de fato se dedicar mais a cyber e desenvolver pessoas em cyber e escalar a sua carreira em cyber. Isso é muito legal e até prazeroso. Eu acho que eu costumo brincar que a própria tecnologia ela se desenvolveu bastante e cyber é igual um conceito de adolescente, né? Ele começou lá tímido, devagarzinho, muitas vezes ainda dentro das empresas, embaixo de uma área de infraestrutura, mais tímido, começou a se exponencializar e hoje é uma área muito reconhecida, né? Está se desenvolvendo cada vez mais. Eu acho que mesmo no Brasil tem muita oportunidade. E para mim não foi diferente de nenhum profissional, né? Eu tive a oportunidade de passar por áreas, diversas áreas, né? Então, uma vez programador, sempre programador, uma vez analista de rede, sempre analista de rede. Então eu tive possibilidade de passar em área de programação, tive possibilidade de passar em áreas de técnicas, fiz curso de rede, fiz certificações associadas e tinha a base. E em um determinado momento fui auditor de TI, legal que te dá uma competência, visão 360, entendimento de cenário de negócio. Então eu tive possibilidade durante toda essa minha bagagem, que ela foi uma bagagem técnica, até um momento que foi bem interessante. Eu estava numa empresa com um desafio muito grande, fazendo implementação e rollout de certificações e processos, e aí sempre o bichinho de cyber me aguçava. Falei, cara, eu vou trabalhar nessa área ainda, né? Fazendo aquela migração normal, uma pessoa de processos, infraestrutura, desenvolvimento e com o olho ali, né? E aí teve um desafio pessoal de fazer uma implementação de ISO 27000 nessa empresa. E aí, nesse momento, eu falei, é por esse caminho que eu vou. Aí comecei minha primeira certificação, virei auditor líder, e é o engraçado que hoje, com as pessoas que eu formo, com as pessoas que estão no dia a dia ali junto comigo, muitas vezes, quando você senta com a pessoa, pô, mas ele conhece tecnicamente. É muito até engraçado, porque no final do dia, a maioria das pessoas que estão hoje em posição de liderança, muitas vezes estão formados, mas baseados por um background técnico, né? Então, foi por ali que foi o caminho, e aí eu entrei, eu falei, cara, eu quero seguir. E aí, nesta empresa, eu tive a possibilidade, dentro de criar uma gerência, né? Eu estava numa posição já boa, né? Mas eu entrei em cyber numa visão já de especialista para o primeiro nível de uma gerência. E aí, naquele momento, eu aglutinei outras áreas juntos. Eu falei, bom, e de lá para cá, já fazem que eu estou com cyber uns 15 anos. Dedicados. Cyber sempre tive comigo e já faz quase 15 anos. Como profissional de tecnologia, desde os 18, então já tenho mais tempo, mas em cyber uns 15 anos. Então eu vivenciei muito dessa maturidade, e principalmente esse descolamento, onde cyber ainda era uma área dependente de infraestrutura, se deslocou para virar uma business unit, criar o mercado que a gente tem hoje e cada vez mais exponencializando. Fantástico. Trita, e hoje numa cadeira executiva, né, numa cadeira importante, e um tema que a gente tem trabalhado muito aqui nas nossas conversas é a importância de nos unirmos, trocarmos ideias, insights, modelos. Não vai ter um só, vão ter alguns, para que a gente possa traduzir, né, para o board da companhia, traduzir para o negócio, traduzir para o acionista o tema de cyber, mas deixando um pouco de lado, né, as techniques, que a gente sabe que é um assunto técnico, né, e colocando isso muito dentro de uma visão de continuidade de negócio, né, de olhar risco de uma forma muito, muito clara. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância, né, de trabalharmos isso. Total. E eu acredito muito, Renato, que esse é um dos maiores desafios que todo CISO, no day one, quando chega em qualquer empresa, tem. Eu acredito que assim, a tecnologia por si só,
a forma que você tem o apoio dos parceiros, a forma que você vai conseguir entregar o técnico, ela acaba sempre tendo um habilitador. Agora, a leitura de negócio, o ambiente, o envolvimento com o business, o posicionamento do CISO, as representações junto ao board, comitês executivos e conselho, é algo que tem que ser construído. Então, na minha experiência, eu sempre busquei e venho aperfeiçoando isso. Você vai passando pelas empresas, você vai aprendendo cada vez mais como se posicionar. Então, a primeira coisa que hoje, em qualquer empresa que você chegar, é fazer uma leitura do teu ambiente de negócio. Não adianta, porque a segurança sempre carregou um pragmatismo ou carregou uma má fama de ser blocker. Nós somos uma área que bloqueia e o cara de segurança não senta no round table. Ele não está na mesa dos adultos. E para ele mudar isso, ele tem que falar de business. Ele tem que fazer uma leitura, entender basicamente o que está acontecendo, como ele se apropria, propriamente, ou às vezes dentro da TI com os pares, e depois para dar um passo junto ao negócio, e construir dia a dia, trazer e habilitar a área de segurança como um agregador, como um cara que quer sim proteger a empresa, mas quer entregar valor junto. Não pode ser, nunca deveria ser o cara do não. Na verdade, você tem que sentar e falar assim, temos um problema a ser resolvido. Vamos achar um denominador comum? Vamos buscar algo que ambos podemos estar confortáveis? A gente assume um pouco do apetite a risco, mas ao mesmo tempo a gente protege a empresa? Para a gente ter um plano aqui de sequência. E isso hoje, graças a Deus, são coisas que te facilitam, mas exige muito de qualquer cadeira de CISO, de qualquer cadeira de head, uma troca muito grande. Como conversar, habilidade de comunicação. Você tem que ser lembrado na empresa para um momento, não ser, principalmente com o Shadow IT que vem ocorrendo hoje, e com a facilidade da cloud, e aí eu nem vou trazer o tema de IA, que complica mais ainda. Se você não tiver esse skill ou buscar isso da empresa, é muito difícil, é muito resistente. E automaticamente, quando você começa a falar essa linguagem, está perto do dia a dia, começa a falar o business language, você de repente vai fazer uma apresentação para um comitê executivo, de repente você está vendo, você faz uma outra para um comitê de riscos, daqui a pouco você está no conselho de administração, e naturalmente a cadeira vai sendo posicionada. Você vai transformar muitas vezes uma área A para uma área B, você começa a aglutinar pessoas embaixo, porque você começa a trazer valor. Pô, vou em área de negócio ali, precisamos proteger tal aplicação, tal ambiente. Pô, eu não tenho talvez esse capacity ou essa equipe que precisa. Vamos jogar junto? Eu coloco um pouco de dinheiro aqui, a área de negócio contribui ali, e aí você vai quebrando aos poucos e de uma forma perto do business isso, independente se for uma empresa nacional, se for uma empresa multinacional, tive experiência de passar em todos os contextos, a gente sempre vai esbarrar em pessoas. E uma das coisas que eu queria trazer é que você não faz nada disso sem a equipe. Você não faz nada, nenhuma entrega nesse sentido, sem as pessoas. Então, eu sou muito grato hoje por todas as equipes que eu já tive a oportunidade de liderar, a minha equipe atual, e é onde eu gasto muita energia do meu dia a dia, é em pessoas. Olha só. A característica é no time, é nas pessoas, é na atenção, porque dependendo do patamar, na posição que você está hoje, você não realiza mais nada sozinho. Você realiza por meio das pessoas. E esse, eu acho que é o essencial. A entrega sempre, o valor tem que ser baseado em pessoas. Muito legal. Palavras que me marcaram aqui, Trita. Temos que desenvolver esse diálogo, né, com as áreas, com o negócio. Eu acho que é super importante. É um trabalho de awareness, né, um trabalho de conscientizar, de envolver, de trazer, né, discussões positivas em todas as camadas. E agora eu queria pegar um pouquinho da importância da conscientização da base. Total. Né? Ou seja, aí eu estou dizendo aquele usuário de tecnologia, né, aquele elo super importante, que a gente sabe que nós temos uma grande oportunidade nas mãos de fazer um trabalho social muito forte, porque quando a gente leva a conscientização no âmbito de impacto na vida da pessoa, a gente está criando um cidadão mais consciente da importância de proteger a sua família. Claro, aquela proteção periférica que a gente sempre fala, né, de
assalto, proteger sua casa, proteger, né, o carro, aqueles movimentos físicos, mas também a parte digital. Com certeza. Né? Ou seja, os seus dados, as suas finanças, a sua privacidade. Exato. Né? Queria pegar um pouquinho disso, a importância da gente dialogar sobre a conscientização. Olha, você está trazendo um tema para mim que é muito prazeroso, eu gosto particularmente muito disso. Inclusive, eu acho que tem muita quebra de paradigma, né? Eu tive a oportunidade já de contratar e fugir muito da normalidade, né? O técnico por si só, ele é super importante. Mas, Renato, eu garanto para você, assim, na vivência do dia a dia, o quão importante é você estar perto de conscientizar as pessoas. E eu vejo, independente do teu nicho de negócio, você vai ter 3 tipos de públicos, que é muitas vezes o público executivo, que você tem que fazer um trabalho diferente, com um speech diferente de conscientização. O público, vamos falar, técnico, porque não muitas vezes o técnico também se acha, muitas vezes, eu já sei. E é muitíssimo engraçado quando você faz teste de phishing e a equipe A ou a equipe B cai. Eu já tive a oportunidade de fazer testes que a minha equipe caiu. A equipe de segurança caiu. Então isso é muito engraçado, mas ao mesmo tempo é um attention point. E não menos importante e relevante é você estar na base. E aí é onde que eu acredito nisso. Você tem que ter uma recorrência. Eu acho que a conscientização, eu já vi isso em vários fóruns, em todos os últimos eventos que eu tive, tanto aqui no Brasil ou fora do Brasil acompanhando, 87% foi o último indicador que eu vi na RSA no ano anterior, falava muito do elo onde precisa ser fortalecido, que é pessoas. 87% hoje de fragilidade, quando a gente olha, não está na parte técnica, está no elo de pessoas. E eu gasto muita energia hoje, dedicado de você fazer, não só a semana de segurança da informação. É legal no mês de outubro você fazer uma campanha, você fazer lá a semana de segurança para simbolizar, só que segurança é todo dia. Segurança, você tem que fazer teste de phishing o ano inteiro. E o objetivo, muitas vezes, é deixar as pessoas alertas. Você tem que trazer a realidade dela também no dia a dia. Então não é só falar da empresa, mas você tem que explicar. Um two-factor authentication que você está olhando aqui, muitas vezes você vai ter que colocar no seu Instagram. O cuidado que você está olhando aqui com um Pix, por favor, não faça isso no seu celular pessoal. E aí essa é uma das maneiras que a gente tem olhado para aproximar. Quando você receber, por exemplo, um QR Code, verifique se você conhece esse destinatário. Então a gente está muito tempo falando das mesmas coisas, só que infelizmente continua acontecendo, né? Não é usual hoje você vai em qualquer roda de família e é grupo. É engraçado que no final de semana a gente, me ligaram, tentaram fraudar, mandaram para mim um phishing, mandaram um WhatsApp, mandaram um SMS. Então é algo que infelizmente começou e continua sendo explorado. Parece brincadeira, né? Todo CISO deve falar isso de phishing e continua sendo uma das formas maiores de veio de ataque. E a conscientização, para mim, ela é essencial, ela é primordial. Eu gasto bastante energia, todas as empresas que eu passei, na empresa atual que eu estou, a gente já está num programa bem avançado, buscando isso, trazendo alinhamento com áreas estratégicas. Traga o time de comunicação, traga o time de negócio, traga, muitas vezes, um time, um embaixador de uma área, para você falar o business language. É muito legal um programa que eu venho desenvolvendo, de estar perto de negócio e tem embaixadores de negócio, que são pessoas que conhecem do dia a dia e vão falar do tema de segurança. Entendendo muito um pouco do ambiente. Falando diferente, não genérico, mas ligado àquela necessidade, àquele ambiente. Muito legal, Trito. Você trouxe uma reflexão show. Uma coisa são iniciativas pontuais, semanas, meses, iniciativas. Outra coisa é você buscar criar uma cultura de conscientização de segurança dentro das organizações e aí a recorrência, né? Aí a criatividade, aí a busca, né? de se atualizar, né, Trita? Porque a gente tem falado muito também, né? O poder da IA
que ela vai nos trazer para nos proteger, para identificar, para responder, mas também nós vamos ver a IA trabalhando ao contrário. Exatamente. Ela nos criando campanhas de phishing super elaboradas, né? Conseguindo nos trazer ainda mais uma percepção da realidade numa voz te ligando, numa mensagem. Então, assim, eu acho que é hora de tirar do papel iniciativas, né, para a criação dessa cultura, para essa conscientização, porque tá vindo aí uma avalanche de novos desafios, né, Trita? E muito grande, e eu acho que IA é um capítulo à parte, está na mesa de qualquer board, qualquer empresa, ela é transformacional. A gente sabe que a IA ela vai mudar radicalmente a forma que os business se representam. Tem business que vai ser mais impactado e tem outros que vão ser menos, mas vão ser impactados, né? Muda muito a forma. E esse ponto que você está trazendo, Renato, eu acho que é um outro ponto, além da conscientização, que qualquer CISO está vivendo hoje, é como se posicionar com esse ingrediente novo na mistura chamado inteligência artificial. Porque no final do dia, como que um CISO não se torna um cara do não se torna um blocker, mas ao mesmo tempo não é permissivo. E aí volta na cultura do education. Você tem que estar perto ali, entender o business, fazer a conscientização e muitas vezes falar, eu tô legal, eu tô de acordo, tô legal com essa solução, mas vamos no nosso LLM, vamos fazer a nossa solução. Quando a gente for colocar isso numa IA pública, né, todo um programa de conscientização para você não colocar a informação ali para colaborar com o motor e ao mesmo tempo compartilhar os seus dados, né? Porque eu tenho feito várias discussões e participado em muitos fóruns com CISOs, você tem que entender, ou você vai descobrir ou você pertence ao game. Né? Ou você vai descobrir ou você pertence ao game. Se você for por uma ideia, não, aqui na empresa não pode, bacana, a pessoa pega o celular e faz na casa dela. E faz no celular. E aí quando você viu, já foi. Então eu acho que essa proximidade, entendimento do negócio versus... Volta de novo o tema da conscientização. A conscientização, como você educa, como você cria um playbook, muitas vezes, para distribuir para os colaboradores, mostrar um pouco do comportamento aceito, explicar o porquê. Não é um não pelo não. Explicar o porquê. Por que aquilo é importante para o nosso business, por que isso pode ser prejudicial ao nosso negócio. Então, esse tema eu acho que é um desafio estruturante que a gente tem na sociedade. É verdade. E quanto mais nós debatê-los, né, e de uma forma aberta, quebrando esses paradigmas, mais iremos construir, né, novos capítulos para tudo isso. Com certeza. Trita, nós sabemos aqui que uma das nossas funções é ajudar a formar pessoas, né? Temos uma geração incrível vindo por aí, inteligentíssima, super capaz, né? Com grandes possibilidades de escolha na sua carreira, né, Trita? A gente tinha dois caminhos na TI, né, Trita? Exatamente. Ou você ia codificar sistema ou você ia para infra, né? Exatamente. Hoje é um leque era basicamente, ou você era desenvolvedor ou você é um cara de infraestrutura. Ponto. Exatamente. Ponto, né? E qualquer outra coisa fora disso era um bicho de outro mundo, né? Um cara que era de mainframe ainda, um cara que mexia com os trem meio diferente, né? Trita, falando um pouco para essa comunidade, para quem está assistindo essa conversa, né, e te faria uma pergunta assim, Trita, você recomendaria uma carreira em cibersegurança nos tempos de hoje, com os desafios possíveis que estarão vindo? Com certeza. Recomendaria. É uma profissão que eu enxergo que principalmente agora com o aditivo novo ou o produto novo inteligência artificial, ela na minha cabeça vai exponencializar mais do que já está no dia a dia, né? Você olha no World Economic Forum, é muito engraçado que você olha que qualquer CEO hoje, para 2 anos ou para 10, cyber está nesses dois extremos. Então nós estamos falando em 10 anos, e 10 anos em tecnologia é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E quando você olha num prognóstico de 10 anos e cyber está sendo referenciado dentro de 2 ou para 10, mostra que existe uma estrada muito grande. Nós temos, e eu acho que é sábio para todos, né, uma carência de profissional de cyber mundial.
mundial. Existem vários websites quando você olha na internet, que você consulta, que mostra, inclusive nos Estados Unidos está muito maduro, você olha, outro dia eu estava olhando um website específico, mostrava a quantidade de profissionais por estado. Então você olhava no Texas, você olhava na Califórnia, você olhava em cada um, em Nova York, cada um dos lugares que você olhava, você via a quantidade de oportunidade que tem. E o Brasil não é diferente disso. Eu acho que nós temos aí uma oportunidade enorme e eu recomendaria muito forte, mas eu não vou dizer que vai ser fácil. A área de cyber é extremamente desafiante, principalmente porque ela abre um leque muito grande e tem espaço para todo mundo. Eu quero ser um cara de cyber, mas eu quero trabalhar no Red Team. É um tipo de especialidade. Eu quero ser um cara de cyber, mas eu quero trabalhar, de repente, num C-Search. É um outro skill. Eu quero ser um cara de cyber e quero trabalhar em governança de TI, governança de segurança. É um outro skill. Eu quero trabalhar em arquitetura. Eu quero trabalhar com cloud security. Então a gente começa a falar, é uma área que ela tem uma ramificação muito grande. E eu acredito que o profissional ele pode se adequar. O que eu brinco muito dos times que eu lidero, tudo que a gente não pode ter posição fixa. Principalmente que eu acho que o mais rico é você ter a oportunidade da troca. Principalmente num ambiente criado, um ambiente saudável. Eu brinco para o time que eu tenho certeza que eles estão dentro da área. A posição, com o tempo, e não é mudar por mudar, é mudar com estratégia, é colocar a pessoa para um desafio. Principalmente com essa nova geração, muito diferente do que era aplicado no passado, você passou 6 meses, 1 ano fazendo algo, você tem que trazer um ingrediente novo na mistura. Porque senão a pessoa, peraí, eu começo a olhar para o lado, não é desafiador, eu não estou crescendo, o que está trazendo para a minha carreira, né? A ansiedade hoje em dia dessa entrega, desse novo público, é muito nesse sentido. Então é um desafio muito grande para o CISO como equilibrar isso, ou para qualquer pessoa que esteja em cadeira de liderança, como equilibrar a ansiedade natural das pessoas, o desafio que ela tem em formar, porque toma tempo. Né? É difícil, não é simples. Né? É engraçado, Renato, que eu olho muito para trás e eu vejo a possibilidade da nossa época, o quanto que você tinha que se dedicar para estudar, e a gente comprava muito livro. Muito livro. Muito livro. Hoje em dia, é um podcast, é um YouTube, existem N maneiras que as pessoas têm, dando search, usando um chat GPT, um search na internet. Você entra no chat GPT, como fazer tal coisa, ele te traz ali. Então, a inteligência artificial, o podcast, o YouTube, são facilitadores que nós não tivemos. E essa formação, ela acaba sendo muito base do que ele vai entregar, porque é o cara que você vai colocar muitas vezes para proteger o teu ambiente de negócio. Então, acho que esse cuidado, ele é muito importante. Então, eu indicaria para as pessoas, não deixem de perguntar, participem quando possível em rodadas presenciais, troquem experiência com pessoas que já estão mais vividas. Muitas vezes, nós como profissional de tecnologia, sempre entendemos que a gente se autoalimenta e que não traga o pouco, esqueça a arrogância, lembra de dar humildade. Peraí, a pessoa está ali por algum motivo, o que eu absorvo melhor dessa pessoa? Se ela chegou nessa posição, que pode ser uma posição de coordenação, uma posição de gerente, ou seja, se ele está ali, ele tem os seus sabores a mais que eu posso usufruir. Então eu indicaria isso. É uma área desafiadora, só que é uma área que tem uma perspectiva de negócio assim a longuíssimo prazo na minha cabeça. Muito legal. Trita, você já me deu aqui a alavanca para fazer uma pergunta naquela frase que a gente conhece, né? Se você quer ir rápido, vai sozinho. Isso. Se você quiser ir longe, vai acompanhado e bem acompanhado. Total. E quem são essas pessoas? Para quem você deixaria aqui, Trita, um muito obrigado. Né? É um momento da gente agradecer, reconhecer, né? Mostrar esse lado humano que nós temos, né? De saber que tudo que foi construído, por exemplo, na sua jornada, né? Ela foi com muito trabalho, muita resiliência, muita dedicação sua, mas obviamente, né? Com aqueles bons anjos que a gente vai encontrando, né? Pelo caminho. Exatamente. E aí, Trita? Não, eu sou uma pessoa, graças a Deus, muito grata. Eu tenho pessoas sempre perto de mim. Eu acredito muito em pessoas. E eu acho que a base inicial, todos nós, né? Mas a base inicial, vou falar que é a minha família, né? Meu pai,
minha mãe, voltando um pouco da origem que a gente estava conversando, da formação. Isso. E depois, quando você fica, né, mais velho, você ganha maturidade, se torna um adulto. Hoje eu sou muito grato pelo apoio da minha esposa, das minhas filhas, porque não é uma jornada fácil. Trabalhar 14 horas, 12 horas por dia não é algo que a gente fala que é tranquilo. Viajar a trabalho, fazer viagens, você sabe muito bem disso. Muito bem. Mas eu traria muito primeiro a minha família, eu acho que meu pai, minha mãe, a base, minha irmã, muito a minha família perto, a minha esposa, a família dela, e algo que eu sou muito grato às pessoas, os meus times, me ensinam muito. Eu tive a oportunidade de ser líder muito cedo. A partir de 26 anos eu já tive ali a minha primeira experiência com liderança, uma equipe pequenininha de umas 5, 6 pessoas, depois eu já estava, e eu acho que essa oportunidade é muito grande. Eu sou muito grato hoje pelo time que eu tenho, porque as entregas e as realizações que eu tenho, quem me performa é o time. É verdade. Hoje, por exemplo, eu estava trazendo contigo que tem dia que tem incidentes, né? A vida de um CISO não é a vida que a gente olha na TV, né? Infelizmente acontece. Se o time não estiver contigo, você não constrói nada. Então, agradecer às pessoas que estão perto de você, aos seus liderados direto, à equipe, independente do nível hierárquico. Muitas vezes tem que ser grato pelos líderes que você tem na sua carreira, com a oportunidade de te ensinar, te dar um caminho melhor. Eu acredito que aí a formação, essa troca que nós estamos tendo, ela é única. É única. É única, porque aqui nós estamos trocando experiências, né? Trazendo muito como que no final do dia você se torna alguém melhor, alguém diferente. E sempre um ponto que eu acho que é base para tudo. Independente da posição, é a humildade. Humildade. Isso para mim é base, assim, eu levo isso para mim há muitos e muitos anos e desde muito jovem que se você, é o que você falou, né? Sozinho você anda um pouquinho, mas no coletivo você vai muito mais longe. E a humildade, ela muitas vezes é base para você fazer essa construção. Trita, e isto vindo de você tem um peso e uma moral muito grande. Quem conhece, quem te acompanha, quem já trabalhou com você, vai assinar embaixo. Estou diante de um ser humano de coração gigante, de 2 corações. Não é possível, no seu peito bate 2 corações, não é possível. Né? Um ser humano que traduz muito isso, dessas relações, né, no trabalho. Né? Então, Trita, parabéns pela sua jornada. Obrigado. Você está deixando um grande legado nas pessoas. Né? E o que a gente está fazendo aqui é só uma grande reunião de tudo aquilo que é o Trita no pessoal, no profissional. Trita, e nas horas vagas? Você tem um hobby? O que você gosta de fazer? É legal, eu gosto, sim. Eu acho que, inclusive, recomendo a todos ter as horas vagas. Eu gosto de fazer esporte, né? Gosto de correr, gosto de assistir um Netflix da vida, ou seja, séries. E gosto muito de estar com a minha família. Eu acho que é o que me complementa. Gosto muito de viajar. Ler também é fundamental. Mas a família, para mim, é base. Eu acabei de fazer uma viagem recente e eu cheguei... A primeira coisa que eu fiz quando eu pisei no Brasil foi ficar 3 dias direto com as minhas filhas. Olha só. Sentado no chão, brincando com elas. Renato, o valor de um abraço, o valor de papai, eu estava com saudade, não tem preço. Não tem preço. Não há dinheiro no mundo que pague, porque é um valor sincero. A criança ou um filho, ele está falando, ele não tem interesse em nenhuma das esferas que a gente olha. Ele tem interesse na identidade da pessoa, em você. E para mim, estar com a minha família é algo muito rico. Porque nós todos temos uma passagem por aqui. E enquanto estivermos, depois não dá mais tempo. Então, eu acho que essa possibilidade de estar perto de família, para mim, é muito importante. Então, gosto sim de muitos hobbies, eu acho que é essencial descontrair, assistir um joguinho de futebol, né? É maravilhoso, adoro ver meu Corinthians, sou corintiano. Mas o essencial no final do dia, para mim, é a base, é pessoas, é conexão. E muitas vezes a família é a base que vai te dar um up lá na frente.
parece engraçado, mas tem aquele dia que dá tudo invertido, dá tudo errado, e é ali que você vai colocar o corpo na bateria, vamos falar assim, para reenergizar com o dia seguinte. Né? É verdade. É onde a gente reabastece. Exatamente. Né? Tudo aquilo que a gente precisa, né? É um abraço, é um silêncio. Isso. É um estar perto e não necessariamente, né, precisar explicar grandes coisas. É o estar. Né? Exatamente. E essa paz interior. Exato, é engraçado, né? O silêncio muitas vezes é muitas palavras, né? Basta, né? Exatamente. O silêncio basta, né? É muito louco, né? Exatamente. André Trita, que alegria poder estar ao seu lado, que honra poder A honra é minha. ter a sua história aqui, né, cravada nesse nosso projeto que tem um propósito muito bonito, né, documentar histórias de profissionais que dedicam uma vida profissional, seja na área de tecnologia, mais especificamente em cyber agora, e o nosso programa fica ainda mais legal com a sua participação e a sua generosa contribuição. Eu sou muito grato, muito feliz de ter a oportunidade de participar por esse projeto. É um projeto muito rico, muito valoroso. Te agradeço e parabéns pela iniciativa. Eu acho que a NetGlobe está, mais uma vez, disruptando um segmento e trazendo a importância de uma área tão requisitada hoje nas empresas e muito rico o que a gente está entregando, o legado. Eu acho que tem muito insumo bom que vai ser tirado dessas conversas, dessa troca e fica open, né? Está aberto. E aí cai no que a gente comentou de as pessoas consumirem. Eu te agradeço muito, Renato, e fico sempre à disposição. Tá aí, André Trita, muito obrigado. Obrigado você. Parabéns. Deus. Obrigado, Renato. Aê.